Olá a todos, como estão? Desejamos que o nosso Mestre Jesus se faça mais uma vez em nossos corações, em nossas mentes, nos acompanhando, nos dirigindo, nos guiando para esses momentos que agora nós vamos iniciar. Gostaríamos de trazer um tema acerca de algo que não é tão simples da gente comentar, mas é de fundamental importância no nosso dia a dia. Demos o título Que pensas? Que ouves? Justamente para chamar a nossa atenção para esse aspecto do nosso pensamento e do que nós ouvimos, mas esse ouvir é um ouvir diferente, como nós vamos observar mais adiante. Mas antes da gente entrar de fato no assunto, a gente gostaria de fazer uma pequena distinção naquilo que nós chamamos de vida material daquela que nós chamamos de vida espiritual ou vida mental. Na vida material, o que nós poderíamos dizer? A impressão que nós temos é que a matéria é algo concreto. Nós olhamos para onde estamos e, a depender de onde estamos, vamos diferenciar objetos, aquilo de um utensílio que existe nas nossas casas, roupa, mesa, cadeira, panos, brinquedos, coisas que nós podemos distinguir e dizemos que é material, bem como o nosso próprio corpo, no qual nós estamos aqui encarnados, não é verdade? Isso tudo é fruto da ação do pensamento. Como assim, Fábio? Tudo que nós observamos é fruto de um pensamento. Todos os objetos que nós temos, eles foram primeiro idealizados mentalmente, foram criados, a partir de pensamentos, e isso depois tomou a forma que nós conhecemos, todas as coisas. Aí nós trouxemos dois exemplos. A construção do planeta Terra pelo nosso Senhor Jesus Cristo, com auxílio dos engenheiros siderais, nasceu primeiro do pensamento. Se diz que o universo é consequência do pensamento de Deus. Só que, olha que interessante, eu recordei também de um outro pensamento, um outro tipo de pensamento. André Luiz, em certo capítulo de Nosso Lar, ele é convidado a construir grama, fazer a grama crescer. Mas como assim fazer uma grama crescer? E é justamente isso. A própria colônia Nosso Lar é fruto do pensamento daqueles que a idealizaram. Mas se você está falando de vida material, como assim você traz o exemplo de Nosso Lar? Porque lá em Nosso Lar, e de vez em quando nós recordamos disso, ali ainda é matéria. Se nós formos recordar da frase que diz amar a Deus em espírito e em verdade, espírito é diferente de matéria. Os três elementos constitutivos do universo: Deus, Espírito e matéria. Nosso lar está na faixa do umbral, é uma
cidade espiritual, né, uma colônia espiritual, numa vibração mais diferenciada da nossa. A nossa vibração é mais lenta, mais grosseira. A deles é mais rápida, mas ainda é matéria. No entanto, nós nos habituamos a dizer no plano espiritual. O verdadeiro plano espiritual ainda é desconhecido da gente, né? Porque seria o plano em que o espírito vive sem a matéria, como Deus, né? O espírito livre da matéria, livre do corpo físico, livre do perispírito, que também é um corpo. Sendo um corpo, é um instrumento, né? Então isso ainda está assim, ainda um pouco além daquilo que nós conseguimos comumente pensar. E aí, para facilitar, nós costumamos dizer vida material é essa aqui encarnada e vida espiritual aquela fora dessa matéria. Mas existem vários níveis da matéria. Para a gente ver como é interessante, olha só o que André Luiz fala para a gente. Chegaremos a saber, nós aqui encarnados, que a matéria é luz coagulada. Isso está no capítulo 9 do livro E a Vida Continua, psicografado por Chico Cândido Xavier, em 1968. Então, de lá para cá, a gente já sabe que o que a gente costuma dizer, achar, pensar matéria é uma consequência da luz. Para a gente ver como é complexa a coisa, né? E a gente, quando fala de luz, né, representa aquela questão da pureza, iluminado, né, remete às coisas espirituais no seu mais alto teor de pureza. Não é verdade? E aí vamos ver, e faz sentido, porque o que vem de Deus é puro, né? Então a própria matéria, sendo ali luz coagulada, a gente pensa ali no sangue coagulado, né? Para a gente ter uma ideia e fazer uma ideia a respeito disso, uma comparação. Mas só para a gente ter essa distinção, e isso tem um propósito, tá, gente? Da gente estar falando dessa forma, porque a base de tudo é o espírito. O espírito não é matéria. Essa matéria que nós costumamos associar. Diz o Livro dos Espíritos que é uma matéria diferenciada, vinda do fluido cósmico universal, né? Mas, vamos lá, vamos avançar, porque isso é algo que realmente requer muito mais tempo para a gente abordar e esclarecer. E aí, o que acontece? Se vocês tiverem mais curiosidade, eu deixei aqui nesse slide o título de um artigo publicado por Hernani Guimarães de Andrade, tá? A Ciência na Obra de Chico Xavier. Só colocar isso lá no Google, vocês vão encontrar um link para o site Planeta, que tem a reprodução recente desse artigo, que data de 1977. E aí vocês vão fazer uma leitura e vão ver que já lá atrás Chico antecipava, né, questões científicas que só muito tempo depois os cientistas com a ciência humana iam passar a considerar, né? Isso a gente está falando de vida material para poder chegar na vida espiritual ou mental, que é o que a gente quer abordar em verdade, tá?
para poder diferenciar, mas também ter ideia de que é a mesma coisa, por incrível que pareça, né? E aí, o que é o pensamento? A gente pode, assim, de uma maneira muito geral, grosseira, né, dizer que o pensamento é uma expressão, entre aspas, material da ação do espírito. E por que a gente coloca entre aspas? Justamente por conta do que a gente comentou há pouco. Material não quer unicamente significar estes materiais grosseiros que nós habituamos-nos a nos referenciar. Uma mesa, uma cadeira, uma pedra, né? Tudo é matéria. A movimentação do espírito, da sua vontade, ela se dá, uma das formas, né, que nós comumente chamamos, é o pensamento. O pensamento é a manifestação do espírito, ou seja, ele imprime a sua vontade e nós identificamos esse pensamento de várias formas. Aqueles que tiveram a oportunidade de ler o livro Transição Planetária vão observar que alguns seres que vieram de outro planeta, né, me foge agora Sírius, Capela, né, da constelação ali do Cocheiro, eles não verbalizavam. Vamos recordar que estamos no plano espiritual, né? A narrativa se dá no plano espiritual e esses espíritos, eles emitiam seu pensamento e eram escutados por aqueles espíritos terráqueos, né? Melhor dizendo. Mostrando aí que o pensamento, ele emana do espírito e ele alcança o seu objetivo quando tem uma destinação, por isso a gente ora, né? Imagina assim, agora eu vou orar para ali porque aí eu vou acertar Deus. A gente direciona através da direção nominal, Deus. Então a gente tem fé de que, como a gente colocou o nome ali do endereçado, aquele pensamento vai chegar até ele. É isso? Então o pensamento, ele é essa expressão, entre aspas, visível do espírito. Em alguns casos e em outros não, como foi esse que a gente comentou. Por que a gente fala em alguns casos é visível? Porque dizem os espíritos que nós pensamos e plasmamos. Ou seja, é como se a gente fizesse uma pintura, uma aquarela, ou se o nosso pensamento estivesse sendo sempre projetado numa tela, que eles chamam de tela mental. É como se fosse uma tela de celular, de um equipamento eletrônico, computador, que reproduzisse imagem e ali estivesse passando um filme. Então os nossos pensamentos criam imagens e por isso nós não temos segredos para aqueles que estão desencarnados. Não é que eles entram na cabeça da gente e escutam o nosso pensamento. Não, nós projetamos isso. Cada pensamento que nós temos, eles criam vida, podemos assim dizer, né? Eles criam vida. Por isso, inclusive, se fala de formas pensamento, né? Formas que criam vidas. E aí também é um assunto bem mais complicado, bem delicado para a gente trazer. Mas não é o foco aqui também nesse momento que a gente quer falar. Então, esses pensamentos, eles são vistos pela espiritualidade, né? Às vezes se utilizam de microscópio, de aparelhagens, que André Luiz também traz, né? A conhecer que a espiritualidade usa, porque várias são as circunstâncias. Mas, de maneira geral, a gente tem não tem filtro, não tem como esconder o pensamento.
A gente simplesmente pensa, e no que pensou, plasma, e por isso os espíritos vêm, né? E aí, o que vai acontecer? O que a gente quer chegar? Quando a gente falou que pensas, que ouves, duas coisas distintas, é porque nós sabemos que nós pensamos, certo? E nós também sabemos que ouvimos. Mas esse ouvir que nós queremos trazer aqui é o ouvir na mente. Não é o ouvir a partir do aparelho auditivo. É o ouvir o pensamento que nos é sugerido. Tá? E aí, antes da gente de fato falar sobre isso, vamos recordar, né? Lá no Livro dos Espíritos, aquela pergunta que é bem famosa também, a 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. De ordinário, comum, comumente, são eles que os dirigem. Bom, olha a gravidade disso, né? Eles estão falando que não é o nosso pensamento que move a nossa vida. Muitas vezes, na maioria das vezes, às vezes, quem dirige os nossos pensamentos que vão gerar atos, né? O ato é consequência do pensamento, da vontade, né? Porque aí você pensou, eu quero fazer tal coisa, aí você vai lá e faz. Então o pensamento vem antes, né? Eles estão colocando que nós somos dirigidos pelos espíritos. E como é que isso ocorre? É justamente nesse ouvir que a gente quer abordar. Por quê? Quando você pensa, você pode estar pensando porque você, espírito, está realmente pensando, ou você está sendo influenciado, que é onde dá margens a essa resposta dos espíritos. Ora, então, o que a gente quer aqui abordar é que existem dois tipos de pensamentos. O pensamento que você gera, que é seu, e tem um pensamento que lhe é sugerido. Ele não é seu. Ele provém de um outro espírito. E estes pensamentos, o que ocorre? A gente vai falar mais sobre isso um pouquinho mais à frente, como distinguir esses pensamentos? Como a gente diferenciar o pensamento que é meu, de si mesmo, e daquele que não é meu, que é fora? Então, aí a gente entra numa questão de identificação. Quem é você? A maneira assim mais simples da gente começar a entender e formar uma ideia de quem nós somos é observar como você age normalmente. Quais são os seus hábitos? Quais são os seus gostos? Qual é o seu humor? Se você é tolerante, paciente, irritadiço? Isso vai te dar uma ideia de qual é o seu normal. Olha, geralmente eu sou assim. Eu tenho paciência para isso e não tenho para aquilo. Eu
tenho facilidade com isso e não tenho com aquilo. Eu gosto de tal coisa ou não gosto de tal coisa. Com isso, você vai conseguir montar uma imagem de si mesmo. Vai começar a fazer algo muito relevante, que é o conhecer-se, o conhecer a ti mesmo, né? Mas vamos adiante. Ainda assim, quais são os seus pensamentos? E aí, lá no Livro dos Espíritos também, a gente vai encontrar a pergunta 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? A resposta é: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. E aí segue uma subpergunta. Concebemos toda a sabedoria desta máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivos para mim se queixar, para de mim se queixar. E a resposta segue. Então, assim, é bem interessante que a gente pegue o nosso Livro dos Espíritos ou consulte na internet, que também há possibilidade, e leia na íntegra a resposta de Santo Agostinho, né? Isso vai nos dar a ideia de como a gente vai identificar a nossa personalidade, ou seja, a expressão do nosso ser nesta existência material. Porque nós já temos ideia, né? Depois que a gente vive ali, já está na fase do adulto, indo para a fase madura, você já consegue perceber quais são, em média, as suas características. Não é verdade? E isso é fundamental para poder você observar o que é seu do que não é seu. Porque isso não é simples, né? Por que isso não é simples? Porque o que vai acontecer? Aí a gente vai entrar aqui numa outra questão, tá? Que a gente formula, né, essa pergunta aqui. Quais são os pensamentos que você ouve? Porque, no fundo, quando a gente fala em observar os pensamentos, é como se você estivesse sendo uma terceira pessoa escutando o que você, na primeira pessoa, está falando. E a gente vai observar que há uma fração de tempo assim muito curta que às vezes parece que você é um espectador. E é justamente onde às vezes a gente tem a possibilidade de atuar e mudar o rumo da prosa, né? Da prosa mental. É um momento de consciência onde você se observa, onde você pode atuar ali naquele momento e mudar o rumo das ações, daquilo que está ocorrendo. Mas preciso estar atento, é preciso estar presente, é preciso estar consciente, ou seja, centrado, para que você possa observar isso. E aí, por que a gente colocou aqui médios e não médios? Ainda que a gente tenha recordado ali, né, e colocou. Segundo Kardec, todos nós somos médios. Normalmente, dentro do âmbito espírita, nós falamos médios, aqueles que são médios ostensivos, que possuem a faculdade mediúnica mais aflorada, como se costuma dizer também. Que é dizer
que esta pessoa, na sua organização fisiológica, no seu corpo físico, tem uma sensibilidade maior para esse aspecto espiritual do ser, né? Diferente de nós outros, eu, por exemplo, não tenho uma mediunidade ostensiva de psicografia, de psicofonia, de clareaudiência, né? Não tenho essas mediunidades. Mas todos nós somos médios, né? Então a gente colocou médios e não médios. Mas para diferenciar por quê? Porque o médium, ele consegue ouvir aquilo que o espírito diz numa voz distinta da dele própria. Então fica fácil dele observar que aquele pensamento não é dele. Mas o que ocorre? Isso não ocorre sempre. Isso normalmente ocorre primeiro porque Deus permite. E tem normalmente um propósito, que às vezes a gente não chega nem a saber naquele momento, e às vezes nem na própria existência. Mas ocorre, tá? E aí o que vai acontecer? O que a gente quer trazer é que, apesar do médium ter essa faculdade, essa possibilidade, nem sempre isso ocorre. Porque nós que não somos, poderíamos dizer assim, poxa, eu queria ser médium então, porque aí eu escutar a voz do espírito, ia ficar sabendo que é um espírito que não quer lá o meu bem, e eu simplesmente iria dizer não. Ia rejeitar, ia ser mais fácil, né? E é o que a gente procura. A gente quer, obviamente, uma ajudinha, né? Mas não é assim que ocorre. E, de fato, até o próprio médium está passivo da normalidade. Ou seja, ele pode escutar coisas, porque não é uma questão de proximidade, é uma questão de sintonia, né? André Luiz fala em mecanismo de mediunidade também, que foi uma coisa que marcou para mim assim para sempre. Ele fala que nós, quando pensamos em alguma coisa, ou nos ligamos a um pensamento, nós nos ligamos a todas as pessoas que estão pensando naquilo ali, naquele mesmo momento. E que há um contrabalancear de energia. Olha o problema. Então, se você costuma pensar ou comentar coisas polêmicas, coisas que as pessoas estão discutindo calorosamente, o que vai acontecer? Você vai receber a energia acumulada de todas as pessoas que estão comentando sobre aquilo. E aí, o que acontece? Nem sempre, e na maioria das vezes, a gente não faz ideia da consequência disso. Porém, é fácil imaginar que a consequência não é lá favorável. A questão é, como isso é do âmbito espiritual, nós não enxergamos, nós não percebemos e achamos que é comum. Eu só estou fazendo um comentário. Nós podemos fazer comentários, discutir, mas precisamos perceber como é que nós estamos fazendo esse comentário. Se é um comentário apenas de análise, ou se é um comentário de uma forma apaixonada, inflamada, né? Partidária, por assim dizer, ou seja, qual é o pedaço do qual você se identifica, e aí você traz toda essa carga de energia para você, sem saber. Então, a orientação, né, da gente ponderar, da gente observar, da gente
ser parcimonioso, caridoso, ter um olhar imparcial para as coisas, um olhar caridoso, esperançoso de que Deus e Jesus, que cuidam de todos nós, estão aí trabalhando diuturnamente para que nós alcancemos uma condição diferente. Não vai ser a nossa posição acalorada e às vezes desequilibrada que vai mudar o cenário. Pelo contrário, a gente contribui para que ele fique mais tumultuado. Tá? Então, isso que a gente está chamando a atenção é justamente para poder a gente passar a ter em conta que tem coisas que nós pensamos, porque geramos, e tem coisas que nós pensamos, mas porque estamos ouvindo. É isso mesmo. Um espírito fala e nós ouvimos. Assim como eu aqui estou falando com vocês. Eu estou falando e como é que vocês entendem? No nosso processo material, a voz modula o som sensibiliza os ouvidos fazem a comunicação com o cérebro, que acessa a memória e que reconhece as palavras, as frases, os sentidos, as imagens, e você compreende aquilo que eu estou querendo dizer. Esse é o mecanismo material. Da mesma forma ocorre com o espírito, só que ele não usa os seus ouvidos, ele usa o aspecto espiritual. Por isso todos nós somos médiuns. Porque ele em espírito fala com você, espírito, e você assimila. Por assim dizer, você ouve aquilo que está sendo dito, mas você ouve com a sua voz. E este é o grande detalhe, ou um grande problema, porque nós somos levados a uma condição de acreditar que somos nós que estamos pensando. Daí a importância da gente se conhecer. Porque você se conhecendo, você vai começar a diferenciar. Opa, eu não tenho o hábito de pensar isso. Você vai conseguir, aos poucos, e isso demanda tempo, esforço, pode ser até cansativo, mas é fundamental se nós quisermos modificar e termos algum sucesso aqui. Porque senão vai acontecer aquilo que nós lemos lá atrás, na pergunta 459. De ordinário vos dirigem. Por quê? Porque eu não dirijo o meu pensamento, outro vai dirigir. E como isso se dá com a minha própria voz, eu acho que sou eu. E não sou. De novo, de ordinário, de comum, normalmente eles vos dirigem. Como é que uma pessoa dirige você sem você saber? Iludindo você, fazendo você pensar que é você que está pensando. Simples assim. Então, a gente está trazendo esse tema, apesar de ele não ser tão simples assim, da gente clarear isso, né? Vocês até me desculpem a minha limitação, mas é de fundamental importância sabermos disso,
termos isso em conta, pensar sobre isso, porque a partir do momento em que a gente toma conhecimento disso, a gente tem uma arma, por assim dizer, de defesa, porque aí você vai passar a questionar, e isso é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Então, o que a gente precisa? A gente vai observar. E aí o que a gente está aqui comentando? Esse pensamento é meu? Olha que interessante, né? A gente lembrou de algo que é quase inconsciente e às vezes, nem sempre, mas uma vez ou outra, acho que todo mundo já escutou isso de alguma forma, né? Que é aquela questão assim, não sei por que fiz aquilo. Como assim? Não sabe. Isso é um bom exemplo ou uma grande possibilidade de ser justamente essa diferença, em que você não consegue se reconhecer fazendo, agindo, pensando daquela determinada forma. Esse tipo de frase, de expressão, demonstra que a pessoa consegue diferenciar e falar assim, gente, aquele não era eu. E às vezes não era mesmo, né? Porque nós sabemos da influência dos espíritos, né? Os nossos irmãos infelizes que ainda buscam, né, avançar na seara do mal, né? Da ausência do bem, na verdade. Um outro exemplo que a gente pode falar sobre essa questão é a questão da vingança, por exemplo. O que é a vingança, senão aquele ato contínuo, aquele pensamento, aquela monoideia que não consegue desviar a vontade dele de fazer justiça. A justiça entre aspas, né? Como o pensamento, ele induz a pessoa aquilo ali de uma forma que ela não consegue pensar de uma outra maneira. E isso pode também ser induzido, né, pelos espíritos, né? Assim, do nada, é só você ter uma antipatia por aquela pessoa, por alguma questão, ela fez um A, né? E pronto, e dali você abre brechas para fazer isso, né? Uma outra que a gente achou interessante comentar aqui é a questão da mudança de opinião. Veja, nós precisamos estar sempre pensando, refletindo, né? Estudando, buscando modificar, melhorar. Estamos aqui num processo evolutivo. E a evolução pressupõe mudança. Você sai de uma condição, vai para outra, né? Nós vamos encontrar, por exemplo, no Livro dos Espíritos, me falha aqui a memória, ali a área, a parte, mas Kardec pergunta, faz algumas perguntas que os espíritos falam dos antropófagos, se eu não me engano, são os canibais, né? Vamos falar na nossa linguagem, assim que fica mais fácil. Os canibais. Os canibais, se eles forem colocados no meio da nossa condição atual aqui, ainda que a nossa não seja da maior civilidade, nós vamos estranhar e muito. Muito. Vai ser um negócio assim inconcebível. Mas isso porque ele vai estar no nosso meio. Se ele estiver no meio dele, é uma normalidade. E eles falam sobre isso de uma maneira, trazendo a comparação em relação a um planeta primitivo. Às vezes, esse aqui que é canibal aqui, é mais evoluído, entre aspas, do que aquele que está tendo as suas primeiras encarnações.
Então isso é muito relativo, né? Então, assim, essa questão da mudança, ela é muito singular. Por quê? Porque a gente não muda com facilidade, se vocês observarem. Nós temos uma dificuldade enorme de mudança. Não fosse assim, a gente já estaria numa condição melhor no nosso próprio planeta, né? Nós vamos vendo como o ser humano ele tem dificuldade de modificar, de mudança, né? De pensar diferente. E aí o que acontece? Quando você se conhece, ou quando você sabe mais ou menos qual é o seu rumo, o seu passo de vida, a mudança de opinião brusca, ou assim de uma hora para outra, é também um indício de alerta. Porque você pensa A, você viveu a vida inteira pensando A, e de repente você começa a pensar B. Tem problema de mudar, gente? Não. Mas se essa mudança não tiver um fundamento, não tiver uma base, não tiver uma razão estudada, meditada, ela está vindo assim, está sendo construída ao longo do tempo, está sendo experimentada. Se ela for brusca, assim de uma hora para outra, desconfie, porque isso pode ser uma mudança de opinião não sua. Pode ser de alguém próximo, né? Então, gente, assim, a ideia é a gente escutar o pensamento, porque de início a gente não vai conseguir, né? Se não conseguir, bem entendido, tá? A gente vai ter dificuldade de diferenciar, tá? Mas a gente com o tempo consegue, justamente observando como é que você age, como é que você não age nas circunstâncias. Você vai observando, você vai olhando, tá? E aí algumas perguntas, elas são úteis para que a gente consiga se perceber, tá? Que são essas aqui que a gente colocou. Vem o pensamento. E aí você pergunta: por que eu estou pensando isto ou nisto? Da onde veio esse pensamento? Por que eu comecei a pensar tal coisa? É um outro, né? Porque assim, nada vem do nada. O nada não constrói nada. Nada não existe. Então, um pensamento existe com uma razão. O pensamento é uma consequência. É uma ação do espírito. Seja você, seja um outro. Tá? Então, a gente vai observando esse tipo de coisa. Esse pensamento é bom? É útil? Também é um outro excelente para poder a gente usar, né? Qual é a consequência desse pensamento? Se eu der vazão, se eu não frear, se eu não analisar, se eu não meditar nesse pensamento, qual vai ser a consequência? Se eu não tomar uma atitude consciente, né, usando ali todos os valores que eu tenho, aonde eu vou parar? O que vai acontecer? Então, são algumas perguntas, cada um pode formular as suas. E isso, gente, é constante. Vamos fazer um exercício? Procura. Isso é uma coisa complicada que eu já tentei fazer. E eu parei e falei assim, nossa, é difícil. Mas tenta pegar uma hora e ver quantos pensamentos diferentes você tem naquela uma hora. Tá difícil uma hora? Pega 10 minutos, bota no relógio, para
uns 10 minutinhos, fica parado, sem pensar, é complicado, tá? Mas vai só observando, tipo assim, fica olhando e vai observando o que vai vindo na mente. Há quem diga que a gente tem mais de 15 mil pensamentos num dia. É só a gente parar para pensar que a gente não para de pensar. Não é verdade? A gente não fica com a cabeça vazia, né? E aí, gente, também por isso, eu queria aqui já encerrar. Eu achei que eu conseguiria fazer esse estudo mais rápido, mas impossível, né? Não consigo. Encerrar com isso aqui. Meditar é ponderar, contemplar e etc. Meditação não é esvaziar a cabeça. Talvez até fosse, né? Esvaziar a cabeça desses pensamentos que a gente não quer. Mas meditar é observar, é você ponderar, é você avaliar, refletir. Isso é meditação. A gente, quando escuta meditação, pensa logo no budismo, né? Naquelas práticas de meditação. Sim, também são. A gente também pode usar, né? Mas a meditação é justamente esse processo de você observar. Porque o que eles fazem naquela observação, naquela meditação? Eles estão procurando se conhecer. Estão procurando se centrar, né? Se interiorizar para que eles se conheçam e possam diferenciar o pensamento bom, correto, útil daqueles que não são. E aí a gente lembrou também disso, né? Porque Jesus, nosso Mestre Jesus, ele falou sobre a questão do pecado por pensamento, né? E talvez por isso também ele tenha dito aquela pequena frase: orai e vigiai. Esse vigiai, gente, é para tudo. Inclusive, se não primeiro, né, ele não deu a dica explicitamente, mas a gente arriscaria dizer que esse vigiar é vigiar também o seu próprio pensamento. Porque quando você vigia, é um estado de atenção, né? O que o vigilante faz? Teoricamente, ele fica atento ao que está se passando ali para guardar, preservar. E essa é a condição que nós também precisamos tomar. Uma questão de, né, você observar, estar atento ao que está se passando na sua cabeça. E aí eu queria terminar aqui também com uma coisa que eu não lembro se eu li em algum lugar, isso vem na mente da gente, mas que vocês também pensassem. Assim como os espíritos falam e nós escutamos com a nossa própria voz, não deixe de considerar que Deus, Jesus, os nossos benfeitores espirituais também o façam, porque eles também o fazem. Ah, Fábio, então você está dizendo que nós escutamos Deus com a nossa própria voz? Sim, por que não? Se a gente escuta dos espíritos desencarnados, por que não escutaríamos Deus? E aí isso responde a talvez um questionamento de muitos do porquê que a gente não escuta Deus. Como é que a gente pode afirmar que não escuta? Não é verdade?
Isso aí fica para a gente pensar a respeito, para fazer um exercício, porque normalmente a gente cogita muito do lado negativo. Porque os espíritos obsessores, porque eu estou sendo influenciado, obsediado. Mas o lado do bem age da mesma forma. A questão é, a quem eu estou escutando? A quem eu estou dando mais ouvidos a esses pensamentos? Então, meus irmãos, muita paz, que o nosso Mestre Jesus continue falando conosco, mesmo que seja na nossa própria mente, com a nossa própria voz, porque eles não querem se diferenciar, eles querem se integrar conosco. Assim seremos um, porque se for numa outra voz, é um outro, e não. Nós iremos ouvir e falar uma só voz, uma só língua. Vai ser uma única expressão. Como Jesus disse, eu e o Pai somos um. Então a voz nossa para com Deus e Deus para conosco também vai ser um. Muita paz, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre.